E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Afrânio Diniz e sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha aqui no canal, a nossa terceira resenha. E nessa nossa terceira resenha, um livro muito, diria que muito estranho. Vamos ver depois da vinheta. E na nossa resenha de hoje, O Estrangeiro, de Albert Camus. O Estrangeiro, ele conta um drama vivido por Meursault, né? A sua primeira publicação foi em 1942 e esta edição ela é traduzida por Valéry Romanianek. Antes de adentrar propriamente na história de que trata o livro, é importante que vocês saibam que o momento em que o autor vivia quando foi escrito o livro era um momento excepcional. Ali no final da década de 30, início da década de 40, onde o nazismo alcançou seu ápice, né, já estava ali espalhado por quase toda a Europa, invadindo países, né, por meio da força. E é nesse ambiente em que o autor ele escreve O Estrangeiro. O Estrangeiro foi publicado em 42. Ele começa a escrever o livro no final da década de 30. E o autor, como ele era jornalista também, ele criticava bastante os administradores da Argélia, onde ele vivia, né? No caso em Argel, na Argélia. Ele criticava os administradores franceses, que Argel era uma colônia francesa ainda naquela época, e por criticar os administradores, ele foi, diria que, perseguido por estas mesmas pessoas e teve que deixar Argel, né? Foi para a França e deixou sua família em Argel. Ele foi para a França em 1939, deixa sua família, parte para a França para fugir dessas perseguições. Nesse momento, né, a Segunda Guerra estava prestes a estourar. Ele sai da Argélia em 1939, vai para a França. E a França, em 1940, ela é invadida pelos alemães, dominada pelos alemães, e consequentemente todas as suas colônias, todas as suas províncias, todos os territórios que a França dominava caíram sob o jugo nazista. E aí ele passou também a ser perseguido pelos nazistas. O autor era um severo crítico do comunismo, do socialismo, do nazismo naquela época. E por isso angariou inimigos de todas essas ideologias políticas, né? Nazismo, comunismo, socialismo. Encontrou inimigos na União Soviética, inimigos de grande escalão naquela época, inimigos no nazismo e inimigos na própria França, né, do governo francês. Já naquele momento, as atrocidades praticadas tanto pelo nazismo quanto pelo comunismo dentro da Europa já eram bastante conhecidas e o autor demonstrava, né, todas essas atrocidades. Era um exímio defensor da sociedade, defensor das pessoas mais humildes e das pessoas que sofreram com essas atitudes, né? Pessoas que foram humilhadas, foram espancadas, sofreram diversos tipos de atrocidades à época, né? E isso vai refletir em suas obras. A humanidade, né? Esse pensamento mais social, humanista, não o pensamento dito socialista ou comunista, mas aquele verdadeiro pensamento de ajudar as pessoas, inclusive, né, utilizando-se do jornal que ele tinha, todas as matérias que ele escrevia, todos os artigos eram direcionados a defender aquelas pessoas mais humildes, né? E pessoas humildes também quer dizer não só aquelas pessoas que não tinham condições econômicas, financeiras, mas que eram massacradas de todas as formas por essas ideologias que
estavam dominando no momento. E todo esse momento histórico de guerras, de atrocidades cometidas contra todos os seres humanos que não se subjugavam, né, aquelas ideologias, aquelas pessoas que queriam dominá-los de todas as formas, e todo esse momento histórico de Segunda Guerra, de dominação do nazismo, o comunismo também já bem enraizado na sociedade europeia, tudo isso vai culminar, vai influenciar o livro de Albert Camus, O Estrangeiro. O livro ele é estruturado em duas partes. A primeira parte vai até o momento da prisão. A segunda parte do livro inicia-se a partir da prisão de Meursault por um crime que ele cometeu. São mais ou menos 126 páginas de puro drama. Confesso que em alguns momentos fica até difícil de entender, principalmente no início do livro, né? É uma história meio truncada que você tem que ler com muita calma, com muita paciência, e você só vai entender tudo lá no final do livro. E aqui eu quero falar um pouco sobre o personagem do livro, que é o Meursault. O Meursault, eu diria que é aquela pessoa que passa pela vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Não se importa com nada, não se importa com a sua aparência, não se importa com as outras pessoas ao seu redor. Observa tudo, achando que tudo que está ao seu redor é independente dele. Acha que é livre, pode fazer, teoricamente, o que quiser, e que essas coisas que estão ao seu redor jamais irão influenciá-lo de qualquer forma. E nós vemos no livro de que isso não é verdade. Todas as pessoas que estavam ao redor dele vão influenciá-lo de uma certa forma, em um certo momento de sua vida. Mas ele não dá importância a trabalho, não dá importância à vida das outras pessoas e até à sua própria vida. E essa indiferença do personagem vai prejudicá-lo lá no finalzinho do livro, quando ele vai ser julgado por um crime. E nós vamos ver que esse crime pouco importa. O que vão realmente analisar é a sua personalidade, né? A sua maneira de reagir às ações que acontecem ao seu redor, com as outras pessoas, com seus familiares e com ele próprio. A trama tem início com Meursault recebendo um telegrama dizendo que sua mãe havia falecido no asilo onde ela estava residindo. E Meursault não esboça qualquer reação, qualquer sentimento, seja ele sentimento de tristeza, de alegria ou qualquer um outro. Ele faz o que fez a vida inteira, que é ficar indiferente àquele fato de a mãe ter falecido. Mesmo assim, ele sente-se na obrigação de ir ver a mãe, de ir ao velório e ao enterro da mãe. E assim ele faz, vai ao velório da mãe, e quando chega ao asilo, ele não quer ver a mãe, passa a noite no velório, toma um cafezinho com leite, fuma um cigarro, tira um cochilo, conversa com o porteiro do asilo, que o auxilia em alguns detalhes, conversa com o diretor do asilo, e após o velório, no outro dia, ocorre o enterro. Durante o enterro, ele só imagina ou pensa e deseja também em estar em sua casa, no conforto de sua casa, sair daquele lugar, sair daquele enterro, aquela caminhada que parecia não acabar, embaixo de um sol quase que escaldante, e o pensamento dele estava em voltar para casa. O enterro prossegue e chega ao seu final, a mãe é enterrada e no mesmo instante ele retorna a Argel. Ele no outro dia tem um encontro com a sua namorada, eles vão ao cinema, assistem a um filme, uma comédia, e no outro dia ele tem um contato com um vizinho, que é o Raymond, que é um personagem do livro que tem muitos problemas. Tem problema de relacionamento com a namorada, problema com a polícia, problema com outras pessoas. E tudo
todo esse problema que ele tem vai acabar prejudicando Mercer, que pouco se importava com a vida de Raymond. Um dia Raymond convida Mercer para passar um final de semana numa casa de praia, numa casa de um amigo. E Mercer aceita. E eles vão. Mas antes disso, Mercer ele presencia Raymond agredindo a sua namorada lá, né, no local onde eles moravam. Eles eram um vizinho e ele chega a presenciar esse fato. E mesmo assim eles vão para a casa de praia, Mercer com sua namorada e o Raymond. Ao chegar à casa de praia, todos vão à praia, obviamente, se divertem, passam a manhã na praia e retornam à casa. Lá eles almoçam e ficam conversando e pouco tempo depois decidem retornar à praia. Os três, né? Mercer, Raymond e Masson, que era o proprietário da casa. E os três saem e em determinado momento eles encontram dois árabes que os vinha seguindo desde alguns momentos antes. E aí eles chegam a se encontrar e em determinado momento inicia-se uma briga. O Raymond fica ferido, mas ele, como está armado com um revólver, ele puxa esse revólver e os árabes saem fugindo. Durante aquela briga, que Raymond foi ferido, ele entrega o revólver a Mercer, e Mercer coloca na cintura e guarda o revólver, né? Sai para o hospital, deixa Raymond em casa após saírem do hospital e Mercer sai sozinho para caminhar na praia. E isso mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, quando o sol está muito quente. E eu falo de sol porque o sol, o calor e o suor, o desconforto que tudo isso causa em um ser humano qualquer, isso vai ser determinante aqui no livro. Então na praia ele começa a caminhar e em determinado momento encontra um dos árabes, né, que ele e os amigos tinham tido aquela briga anteriormente. O árabe, acreditando que Mercer viria a atacá-lo, saca de uma faca e não se sabe se ele partiu para cima de Mercer ou se ficou parado, mas o fato é que Mercer chegou a disparar 5 vezes com o revólver contra esse árabe. E é interessante que um pouco mais à frente nós vamos ver que durante o seu julgamento ele chega a afirmar que chegou a disparar os 5 tiros no árabe porque o sol refletiu na faca do árabe, né, ofuscou a sua visão e ele, atordoado, disparou os 5 tiros, não é, no árabe. Vale salientar que acertou todos os disparos. Após esse assassinato, Mercer é preso e durante o seu interrogatório, antes do julgamento, ali na presença do juiz, o que menos importava era o ato, né? o crime, na verdade. O juiz dava muita ênfase à mãe de Mercer, né? Ao momento em que ele passou lá no velório e no enterro. Pergunta sobre o tratamento em que ele disponibilizava para a mãe, se gostava da mãe, se amava a mãe dele, esse tipo de coisa. Mas não tocava no assunto do crime propriamente dito. Assim, tocava no assunto, mas assim, en passant, né? O crime era só um detalhe. O que importava era o comportamento dele, a personalidade dele, o tratamento que ele dava à mãe e às outras pessoas que viviam ao redor dele. E é justamente por esse comportamento de Mercer, notadamente naquele dia do velório e do enterro da sua mãe, que ele vai ser condenado por não ter mostrado nenhum tipo de sentimento, seja alegria ou tristeza, né? As pessoas que estavam naquele velório serviram de testemunha para um crime
que não presenciaram, que não sabiam nem o que tinha acontecido e como tinha ocorrido o crime. Mas quase todas as testemunhas, com exceção de uma só, não estava no local do crime, ou pelo menos próximo ao local do crime. Ninguém chegou a presenciar, né? Apenas o próprio Mercer e o árabe que foi assassinado. Mas as testemunhas de acusação, todas elas, à exceção de uma, claro, foram as pessoas que estavam no velório ou no enterro de Mercer, ou que o conhecia de alguma forma. Não é? E os depoimentos dessas pessoas, que não tinha nada a ver com o crime, acabaram por condená-lo de certa forma. Né? As testemunhas não tinham o que dizer sobre o crime. As perguntas que eram feitas às testemunhas eram apenas em relação ao comportamento dele. Ao comportamento, no caso, com a mãe, com as outras pessoas, ao comportamento no velório. E após todo esse julgamento, após todos os depoimentos, Mercer é condenado à morte. E o juiz, ao proferir a sua sentença de morte, ele diz que Mercer está sendo condenado em nome do povo francês. E o autor, né, internamente, ele começa a se questionar, né, por que essa justificativa tão abrangente, né? E se questionava também porque todo aquele julgamento, durante todo o julgamento, trataram apenas do velório, né, e do enterro da sua mãe, e não trataram propriamente do crime, para saber o motivo, para saber se existia motivo, na verdade, para saber de que maneira aconteceu. E isso não importou. E isso já estava incomodando o Mercer. Né? Ele, depois de ser condenado e tudo mais, ele volta para a cadeia onde estava, preso anteriormente, e um padre vai visitá-lo. E nesse diálogo com o padre, ele demonstra sua total indiferença com o mundo, com a sociedade. Ele não acredita em Deus, não acredita nas pessoas, não acredita nas instituições, não acredita em nada. Após o diálogo com o padre, ele começa a pensar em toda a sua vida, né, toda a sua trajetória e em tudo aquilo que o levou àquela situação. E depois disso, depois de pensar na sua vida e tudo isso, ele passa a não temer mais o fato de ser executado. Né? Na verdade, ele até começa a desejar de que no momento de sua execução, que ia ser uma execução pública, ele desejava que muitas pessoas fossem ver o seu último dia ali, porque ele realmente acreditava que depois da morte as pessoas iam para casa e ninguém ia mais se lembrar dele, né? Ninguém ia mais querer saber quem era aquele homem que foi executado. E após toda essa reflexão, ele chega à conclusão que não deveria mais temer a morte, né? Já era uma coisa que iria acontecer, não deveria mais temer, né? Deveria apenas enfrentar. O enredo do livro ele é um pouco truncado, né? Em certas partes você tem que ter muita paciência para ler e não passar rapidamente, porque algum detalhe que nós achemos que seja pequeno, mas tem grande influência no decorrer da história. E essa maneira do autor escrever, né, ela é simplesmente reflexo do momento em que ele estava vivendo. Né? É um momento em que o mundo inteiro estava vivendo aquela tensão da Segunda Guerra Mundial, né? Aquele medo do nazismo tomar de conta do mundo inteiro, se espalhar pelo mundo inteiro. Então ele reflete isso na sua obra. E para terminar, eu gostaria de dizer que uma das características do autor que mais influencia o livro é o absurdismo, né? O fato de o autor tratar de temas sensíveis de uma forma exagerada e até mesmo cômica, como é o caso do sol, né? O sol que reflete na faca
do árabe, e Mercer se sente atordoado com aquele reflexo e dispara 5 vezes contra o árabe, né? E o sol, o calor, o suor, né? Aquele clima quente vai determinar todo o comportamento do personagem de Mercer. O autor, Albert Camus, foi escritor, foi jornalista, dramaturgo, romancista. Ele nasceu em 1913 na Argélia, né? Ele era franco-argeliano. Ele foi autor de diversas outras obras, diversos outros livros, como A Peste, A Queda, Estado de Sítio, dentre vários outros. Como eu já havia citado, todas as obras do autor elas contribuíram para uma corrente de pensamento na época que era o absurdismo. Albert Camus foi considerado um dos maiores autores, dos maiores escritores do século XX, inclusive chegando a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura de 1957. Camus faleceu em 1960 em um acidente automobilístico. E um fato interessante é que neste acidente ele estava transportando uma de suas últimas obras, né? A obra que ele estava escrevendo, que é O Primeiro Homem, que era um romance autobiográfico. E essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, assine o canal, ative o sininho, deixe o seu joinha. Se quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Críticas, sugestões de resenhas ou qualquer outro comentário, fiquem à vontade. Abaixo, como sempre, deixarei um link para quem quiser adquirir o livro. Comprando por esse link, você ajuda nosso canal, nos ajuda a trazer mais conteúdo com mais qualidade e com muito mais frequência. Essa foi a nossa resenha de hoje e até a próxima resenha.